Oi, eu sou a Lê, seja bem-vinda a este canal e vamos para mais uma semana de vlog como estudante de moda. A ideia de fazer essas gravações semanais é pra ter registrado, assim, o que eu produzi em cada semana, como foi. E eu acho que especialmente está sendo interessante pra gravar essa parte bem teórica da história da indumentária, porque no fim, revisitar todas essas imagens enquanto eu edito ou quando eu tô narrando também é uma forma de estudar aquilo, sabe? E nessa semana o conteúdo foi Idade Média, que foi o início do conceito de moda, como a gente conhece hoje em dia, né? Na verdade, esse é um período que foi super longo na história da humanidade, então a gente viu quase como se fossem as principais características da Baixa Idade Média, que vai lá pro fim dela, e a Alta Idade Média, que é o começo e a ascensão. Então a gente viu as peças de roupas que faziam parte dessa realidade. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo um link de referência, que é um glossário de moda da Idade Média, com todos os vocabulários e imagens explicando o que é o que. Achei bem legal. Cotovelo e depois elas abriam, né, com uma abertura larga, assim, então mangas bem compridas e mais largas vão começar a aparecer também. A grande mudança na história da indumentária para a história da moda foram as cruzadas, que mediou a possibilidade de que a burguesia pudesse ser uma nova classe social. E aí, tudo que os nobres estavam usando, a burguesia ia lá, copiava, e a burguesia queria então se distinguir. E ela mudava suas vestimentas para não ser associada com a burguesia. E é nesse ciclo de mudança que surge a moda. Rígidos, mas fazia esse formatinho, né? Tinha um véu muito longo, tá? Tenho aula de modelagem, que não estou atrasada pela primeira vez na minha vida. Só que esqueci várias coisas em casa. Na terça-feira, a gente teve aula de modelagem e a ideia da aula toda foi em fazer a interpretação de uma camiseta de malha e transformar ela numa regata. Basicamente diminuir a linha do ombro, aumentar a cava e aumentar o decote também. Depois a gente conferiu essas medidas, então a gente carretilhou, fez uma frente e um verso, e quando você coloca ela junto, assim, você consegue ver se tua cava tá esquisita, se ela não tá muito circular, se tem uma ponta, e aí a gente corrige isso no molde. Tá vendo que deu uma coisinha bem levinha? Eu posso vir aqui com o meu lápis, com a régua, e já, ó, posso harmonizar mais ainda, ó. Depois fizemos mais uma interpretação da mesma camiseta, que é transformar o decote dela como uma manga raglan. Você sobe e você pode deslocar ela. Ela é bem variável, tá? Você pode brincar à vontade com essa cor. Ele vai fazer tipo o S mesmo. Tipo S. Se você quiser, ele pode vir reto e curvar só aqui embaixo. Obrigada, faz mais sentido. Gente, eu cheguei em casa agora e foi engraçado, porque a professora falou assim, tava até gravando, e ela falou, preciso conversar com você depois da aula. Eu fiquei tão nervosa, porque são tantos gatilhos e traumas, que eu parei de gravar na hora e congelei, assim. Eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu fiz de errado? E no final, ela só queria me dar uns desapegos de uns looks, assim, vintage, que era dela, que ela não usa mais. E, sério, eu amei, fiquei muito feliz. Mas, ai, gente, que nervoso que eu passei. Olha só a estampa dessa roupinha aqui. Sério, coisa mais linda. E combina com o meu tapete, olha só. Muito a minha vibe. Brilho, essa aqui é uma estampa, ela falou que acho que é dos anos 60, dos anos 70. Super lindinho, quero provar, vou provar eles agora. Tô muito animada, nossa. Esse aqui, gente, amei.
Na quarta-feira a gente tem aula de design de superfície e começamos falando como que a gente sensibiliza a superfície têxtil. Então ela apresenta algumas maneiras, por exemplo, a tecelagem, peçaria, bordado, e que geralmente o tecido plano, ele já vem do entrelaçamento entre os fios e o urdume que cria os motivos, né, que cria as estampas. Por exemplo, o jacquard, que tem os dois lados com a estampa. Também vimos alguns tipos de malha, que é o entrelaçamento dos laçadas, são de um ou mais fios, como se fosse um tricô, assim, que ele é contínuo e é isso que dá elasticidade. E eles são feitos em maneira circular, assim, então o tecido sai cilíndrico. Aí tivemos uma atividade que era para terminar o rapport que a gente tinha começado na última aula, tirar foto, replicar ela e ver como que gera essa estampa. Aí fizemos uma análise de todas as produções que foram feitas em sala e ela deu uma outra tarefa, que era pesquisar as técnicas de impressão no tecido, né, que são a sublimação, a serigrafia, a estamparia digital, a rotativa e a transferência térmica. E passamos o resto da aula fazendo isso. Na quinta-feira temos aulas de materiais têxteis e a gente começou falando sobre as fibras animais, que também são conhecidas como fibras proteicas, começando com a lã, que pode ser de camelo, de cabra, de coelho angorá, de lhama, de vincunha, carneiro e alpaca. Falamos principalmente da lã do carneiro. Então a professora sempre apresenta as vantagens e desvantagens, além de todas as características, né? Depois falamos sobre a seda, que ela é produzida pela secreção do bicho da seda, e é a única fibra natural que tem um comprimento contínuo e é considerado um filamento. E o comprimento de um casulo intacto dá até 4.000 metros. É muito doido isso, né? Funciona da seguinte maneira. A seda é produzida pela mariposa Bombyx mori. O ciclo de duração da vida dela é aproximadamente 25 dias, porque quando ela forma o casulo, é preciso que ele não se rompa, que ela não vire a mariposa. Então eles colocam elas na água e fervem esses casulos para que eles virem esse filamento. E isso é uma técnica milenar, assim, né? 2.600 anos antes de Cristo na China. E o Brasil é o quarto maior produtor de seda, inclusive, e os lenços da Hermès são feitos com a seda produzida aqui. Enfim, gostaram das curiosidades? E aí, no final da aula, a prof levou um doguinho pra gente conhecer. Ai, muito fofo. Oi, bonitinho. Nossa, meu Deus. Ai, que gostoso. Oi, o recorde de atraso são 7h40. Minha aula começa às 7 horas. Mas é isso. Às vezes nós somos derrotados. E sexta-feira, na matéria de jornada, onde a gente desenvolve o projeto, que vai ser apresentado como conclusão do curso desse semestre, alguns alunos trouxeram uniformes para a gente estudar as formas e funcionalidades que cada um desses uniformes tem para cada tipo de função diferente. E aí a gente tinha que fazer anotações e escrever as possibilidades de materiais, e o que chamou atenção, o que a gente não gostou, enfim, era um estudo bem prático daquilo que a gente vai executar, né, que é o uniforme. Você tá brincando? Pode me dar. Eu vou ver então se eu vou usar. Agora você tá filmando. A minha tá lá, já. Não, a do boqueirão. Até que foi apresentado o uniforme da Bosch, que é a marca parceira que está trabalhando com o Senai nesse semestre. E junto com esses estudos, a professora apresentou já alguns questionamentos dos próprios funcionários da Bosch em relação ao uniforme, pontos positivos, pontos negativos, e tudo isso a gente tem que levar em consideração para criar novos uniformes. E foi isso, essa semana passou muito devagar. Eu tenho a sensação que eu vivi 7 vidas e a semana ainda não acabou. Mas é isso, se você gostou de acompanhar, comenta aqui. Então, obrigada por assistir e eu vejo vocês semana que vem. Beijos!